Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, mais uma sequência de entrevista aqui do Smart Solution, da Conexão Smart Solution. Ao meu lado aqui está o Diego Carvalho, vice-presidente da Nuremberg Messi Brasil, que é um dos coordenadores também desse evento que acontece no dia 28 de junho, aqui em São José dos Campos, lá no Parque Tecnológico. Diego, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez e, por favor, apresente os seus convidados hoje. Bom dia, Clemente, uma satisfação estar aqui com todos os nossos ouvintes, indo para a segunda entrevista aí da Conexão Smart Solution, nossa jornada, que vai acontecer no dia 28 de junho, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, Clemente. A gente vai falar de transformação energética. Transformação energética que hoje tem em pauta, porque cada vez mais ela tem se tornado algo importante para os negócios, na indústria e principalmente no dia a dia da sociedade. Tanto por quanto que ela pode ajudar as empresas a aumentar a sua eficiência, como também competitividade, e principalmente pela questão sustentável, que hoje nós temos que olhar com muito cuidado. E nós convidamos dois dos nossos palestrantes que vão estar conosco e estão aí apoiando a nossa jornada, que são autoridades no tema, que vão estar aqui discutindo conosco e desmistificando para os nossos ouvintes do que se trata esse tema tão importante, Clemente. E mais importante que isso é trazê-los aqui para informar aos nossos ouvintes, aqueles que querem participar do evento no dia 28 de junho, para conhecer como é que isso funciona, né? A produção e a apresentação desse produto chamado transformação energética, que toma conta do mundo hoje, né, Diego? Exatamente. E para falar desse tema, eu trouxe aqui para estar debatendo conosco o Mauro Toledo, que é diretor de Estratégia, Energia, Utilities e Natural Resources da PwC Network, que tem aí mais de 15 anos de experiência na área. Muito obrigado, Mauro, de estar conosco mais um evento e mais um projeto de um tema tão importante. Prazer. E também a gente tem aqui um grande parceiro da Nuremberg Messi Brasil, que é o Martin von Simon, que está aqui hoje representando também a Nuremberg, falando de um projeto que é um dos fundadores do Guia Marítimo, que tem mais de 40 anos de experiência em logística e na área também de transformação energética, e vai estar falando de um tema que nós dois estamos aí focado há alguns anos, que é sobre hidrogênio, né, Martin? É sempre um prazer estar junto aqui. Perfeito. E para começar essa discussão, quando a gente fala em transformação energética, que envolve a transição de fontes de energia não renováveis, como combustíveis fósseis, para fontes renováveis e sustentáveis, como solar, eólica, hidrelétrica e também hidrogênio verde, impacta totalmente hoje as empresas e indústrias de várias maneiras. Então, para a gente estar começando essa conversa, eu vou começar com o Mauro. Mauro, eu queria primeiro que você apresentasse a PwC, como hoje vocês têm trabalhado com esse tema e como é que a PwC tem ajudado a transformação energética e de energias renováveis, focado na empresa e na indústria. Como é que hoje a empresa e a indústria é impactada por esse tema, por favor? Obrigado, Diego. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar o grupo. A PwC é um grupo de auditoria e consultoria que atua hoje, a gente se coloca como uma comunidade de solvers, uma comunidade que ajuda as empresas a solucionar problemas de diversos tipos. Nós temos áreas relacionadas à tecnologia, softwares, nós temos áreas relacionadas à eficiência de processos, nós temos áreas relacionadas à consultoria tributária, que a gente sabe que o aspecto tributário envolve quase tudo no Brasil, então muito amplo. E a minha área, o meu braço da PwC chama Strategy End, que é o braço de consultoria estratégica. A gente apoia em decisões estratégicas mais de longo prazo, tipicamente de empresas um pouco maiores, para decisões estratégicas em termos de entrada de mercado, investimentos em novos negócios, portfólio de projetos e de produtos, enfim, aspectos de alto investimento, de alto impacto, tanto na empresa quanto na sociedade. E eu atuo especificamente na área de energia, e o tema que está mais, os dois temas que estão mais quentes no momento são justamente transição energética, ou seja, olhar para frente e ver onde estão as oportunidades da transição energética, quais são os novos modais, as novas tecnologias, o que vai crescer e o que faz sentido para a minha empresa, o que faz sentido para eu investir. E, por outro lado, onde é que estão os riscos, ou seja,
tem muita tecnologia que vai substituir outra tecnologia no futuro. Isso traz riscos para as empresas de redução de faturamento, que elas precisam se adiantar, investir em novas fontes de receitas e prever, enfim, planejar um futuro sustentável para a empresa. Perfeito. Então, acho que a gente pode levar essa sua mensagem, que hoje o grande ponto, quando a gente fala para a indústria e o empresário sobre transição energética, tem alguns pilares, né? Acho que custo de energia, que é um ponto que o empresário tem que estar de perto olhando. Outra questão de competitividade, regulamentação. Acho que imagem de marca, né? Quando você fala principalmente desse auxílio que a PwC dá para as empresas entenderem onde estão os melhores investimentos, como está tratando esses riscos e principalmente como inovar através disso. E quando a gente fala de inovação, acho que, Marty, aqui entra uma discussão que nós temos tido nos últimos anos aí com a indústria, com os governos, que é o tema sobre uma nova fonte energética, que é o hidrogênio. Então, eu queria que você primeiro explicasse rapidamente para o nosso ouvinte, que deve já ter sido impactado por esse termo hidrogênio verde, o que é o hidrogênio verde e como é que o Brasil, no seu olhar, hoje tem se desenvolvido e como é que isso vai impactar de alguma forma na ponta as empresas hoje sobre essa transformação energética. Perfeito. Nós estamos, numa parceria aqui com a Nuremberg Messe, nós estamos trabalhando justamente nesse tema da ruptura de um paradigma que é o uso de combustíveis fósseis ou de energia fóssil. É uma questão humanitária, como dizem todos os especialistas do Banco Mundial, etc., e outros grandes grupos. É muito importante. E o hidrogênio é uma das poucas soluções para que se consiga armazenar sol e vento, né, que nós temos em grande quantidade no Brasil, de uma forma que ela possa ser usada depois de algum tempo, não só na bateria, né, mas também como uma bateria química. O hidrogênio provém da água, de uma eletrólise de água, nesse caso, onde se divide a molécula do H2O, né, do oxigênio. Esse hidrogênio transporta e armazena mal, então ele tem que ser agregado a um carregador, que é amônia ou metanol, né, que leva partículas de hidrogênio para armazenagem e transporte para outros países ou outros lugares. O Brasil tem uma oportunidade única de se transformar um dos maiores produtores de energias verdes renováveis do mundo. Tem um excedente de produção para atender 3 mercados que o hidrogênio pode atender, que é o nosso adubo fertilizante nitrogenado, com nitrogênio e hidrogênio, que faz parte. Com a indústria verde, aço, cimento, etc., para exportação, e ainda sobra uma quantidade enorme de energia renovável para exportação para a Europa, que está precisando tanto, ou para outros países do mundo. Muito legal. E, Clemente, acho que o interessante aqui também a gente comentar que essa pauta que nós estamos trazendo hoje para o ouvinte, durante o evento no dia 28, a gente pretende se aprofundar. Então, um dos DNAs do nosso evento é poder trazer esses temas que hoje estão na pauta dos empresários que têm que olhar daqui para frente, como que eles podem se apoiar em cases. Então, o evento vai trazer esses cases no dia 28 em forma de painel, para que o empresariado, os interessados possam cada vez mais se educar. Então, acho que o projeto Conexão Smart Solution, ele vai envolver empresas, entidades e governos, e tem como DNA a gente encontrar a inovação e as melhorias para o Vale do Paraíba. Então, a gente pretende incendiar conversas duras, desencadear debates críticos e, principalmente, hospedar experiências únicas para as pessoas que vão estar conosco no dia 28. Mais do que isso, eu vou mais longe que você, Diego, em relação à informação. E quando se fala em grandes indústrias, grandes empresas, a nível de mundo, as pessoas estão bem adiantadas quando se fala em transformação energética. Mas o dia a dia das pessoas, as pessoas comuns, eu não vejo dessa forma. E é uma maneira, e agora com essas entrevistas aqui na rádio, do Conexão Smart Solution, que acontece em junho, você levar para a sociedade esta informação, que muitas vezes a pessoa fala aqui sobre o vento, né? Então, aquela informação lá no passado, vamos tocar vento, não é de tudo errado, né, o Martin? Não, estava certo, só não soube transmitir, mas estava certo. Bom, Mauro,
fala uma questão que eu acho que é muito de curiosidade de quem está nos ouvindo, principalmente o empresário, que você falou algo que me chamou a atenção, que são os riscos. Que normalmente quando a gente vai investir em projetos como assim, de transformação energética, transformação digital, a gente nunca avalia o risco de imediato, a gente sempre olha as oportunidades. E eu acho que o risco é algo que a gente tem que olhar. Quando fala de transformação energética, quais são os principais riscos e eu acho que mais do que isso, os desafios potenciais que as empresas têm que olhar e quais benefícios que elas vão ter investindo nesse tema, por favor? Claro. Acho que só para deixar claro para o ouvinte, a gente costuma nos nossos planejamentos dividir os desafios dos riscos. Qual a diferença grande? O desafio é aquele que você já mais ou menos conhece, já sabe que mais ou menos o que vai acontecer. Ou seja, o desafio é você conseguir o investimento, o financiamento para um projeto grande. Um desafio é você direcionar a sua força de trabalho para uma mudança importante na empresa. São temas que a gente apoia as empresas e que a gente ajuda a empresa a planejar e antever quais são os passos que ela vai ter que dar. A gente costuma falar que o longo prazo é feito de sucessivos pequenos prazos, né? Então você tem que justamente entender o passo a passo. E aí os riscos são aqueles que você não tem previsibilidade. Você de fato precisa trabalhar com os cenários e a gente ajuda muito com isso. Ou seja, se acontecer isso, o que é que eu tenho de plano B? Se acontecer aquilo, o que eu tenho de plano B? Então, na transição energética, falando um pouco mais de riscos, existem, por exemplo, se é uma empresa, por exemplo, que trabalha muito na área de combustíveis, de petróleo e tal, ela tem um risco de, em algum momento, o mercado dela diminuir em X%, porque, exemplo, veículos estão se eletrificando. Isso pode acontecer mais rápido ou mais devagar. Agora, todos os cenários apontam para uma eletrificação em alguma medida no futuro. Nem se sabe se vai ser 100%, mas em alguma medida a gente está olhando. Então, a pergunta é assim, o que é que eu faço se o meu mercado diminuir 10%, ou 15%, ou 80% daqui a um tanto tempo? Em que outros segmentos eu posso investir? Quais são as outras fontes de recursos? Como que o negócio vai se transformar? No segmento dos veículos elétricos, por exemplo, que faz parte da transição energética, você está mudando a fonte de energia para todo um setor, que é o setor de transportes. Diversas empresas vão ter que se transformar completamente. A forma como os consumidores vão abastecer seus veículos com energia vai mudar completamente. Eu vou passar a me abastecer na minha garagem. Agora, eu vou precisar ainda assim de uma empresa que vai lá instalar um equipamento, que vai lá fazer manutenção do equipamento, que vai lá me fornecer energia. Impacta em toda a cadeia, né? E aí impacta direto o consumidor final, que muitas vezes nós consumidores não pensamos nisso, né? Acho que isso também é muito interessante, que passa por uma questão cultural e de comportamento. Martin, quando a gente fala de hidrogênio verde, né? A gente tem, acho que 2 pontos aqui que são importantes. Primeiro é a questão de investimentos e incentivos que nós temos visto, principalmente entre governos e organizações que têm incentivado e cada vez mais têm olhado o Brasil como um grande polo para isso, e tem uma outra questão que é a regulamentação e a conformidade. Para o ouvinte que está sendo impactado sobre o hidrogênio, traz um pouco para a realidade como é que hoje o Brasil está tratando esse tema e como de fato isso vai chegar até ele, seja na ponta da indústria, seja um dia para o consumidor final, porque ainda a gente está em alguns passos anteriores para conseguir de fato ter isso organizado para que ganhe escale. Ok, eu só queria comentar sobre os riscos. O grande risco que o empresário tem hoje é não dar bola para esse tema, porque o último relatório agora da IPCC da ONU deu um alerta de que os prazos vão se adiantar na emissão de carbono. Tudo se refere à emissão de carbono, à emissão de gases de efeito estufa. Por isso que estamos falando de hidrogênio, de energia elétrica, né, de mudança de paradigmas aí.
Durante o Hydrogen Dialogue, que nós estamos tendo já há 3 anos em Nuremberg ou em São Paulo, aqui no Brasil, que nós organizamos aqui com a Nuremberg, a discussão é muito clara que o empresário precisa estar muito atento para essa mudança. O veículo elétrico, se ele for de energia fóssil, a eletricidade vier de energia fóssil, não serve para nada. Então isso vem lá da frente, que teria que ser gerado energia elétrica limpa. O Brasil já tem 80% de sua energia elétrica limpa, à base de renováveis. Porém, a sua frota, a parte de logística, é totalmente fóssil. No mundo, os navios, aviões são 100% fósseis, caminhões no Brasil são diesel, etc. E quando se fala de ESG nas empresas, eu estou aqui me dirigindo aos empresários, né? O ESG, que é uma matéria nova, ela intrinsecamente é justamente no E, o ambiental, na emissão de gases de efeito estufa. E essa responsabilidade da empresa se estende à sua cadeia logística, que representa 60% do problema do ESG. Se os caminhões, navios transportando a lata que vai pôr o seu produto dentro, que tem o seu produto, não for verde, o seu produto não é verde. Então esse é um estudo muito grande, parte do ESG, tem o problema social. O Brasil tem a maior oportunidade de geração de mão de obra e de crescimento econômico de sua história, fazendo a energia renovável se transformar numa energia útil para o mundo, para combustíveis e tudo. Nossas reservas de combustíveis, de biocombustível, são maiores do que o nosso gás do pré-sal, né? E a nossa capacidade de geração de energia limpa no Brasil é uma das maiores do mundo. O problema é agora mitigar o risco, organizar isso, obter dinheiro barato para investir, são investimentos enormes. E só um dado, o mundo no ano passado já investiu 1,1 trilhão de dólares em energia verde, igualmente à energia fóssil no mesmo ano. Já equiparou no investimento. Diego, eu acho uma matéria muito interessante. Eu acho que nós temos assunto aqui mais 2 horas de programa, uma coisa que vai pegando, a coisa vai continuando. Infelizmente, nosso tempo acabou. Agora, é importante chamar a atenção do nosso ouvinte para no dia 28 de junho estar conosco lá no Parque Tecnológico, neste evento Conexão Smart Solution. Os passaportes já estão disponíveis. As pessoas que estão interessadas e acham que devem participar, porque é um assunto que realmente mexe com todos, mexe com o mundo, e é importante estar por dentro do que acontece hoje nessa natureza maravilhosa, né, Diego? Com certeza. Então a mensagem aqui para o nosso ouvinte é conectar no site conexãosmartsolution.com.br. Ali ele vai ter toda a grade do evento, toda a jornada, como é que vai funcionar. Também pode assistir os nossos vídeos das nossas entrevistas no canal oficial da Jovem Pan São José dos Campos e também no nosso site. Agradecemos todos pela oportunidade e nos vemos semana que vem novamente com a série de entrevistas aqui na rádio. Muito obrigado. Já na segunda-feira, né? Segunda-feira novamente. Então tá, patrocínio bom. Também NIP-BR e Mestra Comunicação. Apoio institucional, Ciesp, Sebrae, Senai, Parque Tecnológico São José dos Campos, Prefeitura de Caçapava, Prefeitura de Jacareí, Prefeitura de São José dos Campos. Realização, Nuremberg Mestre Brasil e Jovem Pan. Um abraço a todos, muito bom dia e muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.